Bom dia, campeões! Tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando, lavando sempre as mãozinhas e usando álcool gel. Muito bem. Vamos estudar um pouquinho? Hoje nós vamos estudar matemática, grandezas e medidas, comprimento, massa e capacidade, das páginas 244 a 250. Mas antes, vamos àquele resuminho da matéria. Grandezas e medidas. É importante saber o quê? Que a unidade fundamental da medida de comprimento é o metro. É aquela quando eu vou medir, né, o comprimento, o tamanho de alguma coisa, né, de um objeto, de uma linha, eu meço usando o metro. A minha unidade de medida será o metro, ok? O seu símbolo é a letra M, tá? Toda vez que aparecer a letra M, ele está se referindo a metro. Atenção! 1 metro tem 100 centímetros. Olha aqui, ó, eu trouxe aqui uma fita métrica para mostrar a vocês, ó. Para essa fita, quando eu quero medir o comprimento de alguma coisa. Então, 1 metro, ó, vai do 1 até o 100, ó. Do 1 até o 100, 100 centímetros, tá? Quando eu formo 100 centímetros, eu tenho 1 metro, ok? E 1 centímetro tem 10 milímetros, olha aqui, ó. 1 centímetro, vocês estão vendo aqui, ó, dessa linha grande até a outra linha grande, onde tem o 3 no meio, entre as duas linhas, ó. Aqui eu tenho esse espaço aqui, eu tenho 1 centímetro. E dentro desse espaço, ó, aqui em cima, eu tenho tracinhos menores, que nós chamamos de milímetros. E cada centímetro tem o equivalente a 10 milímetros. A cada 10 milímetros, ó, aqui em cima, ó, eu conto 10 tracinhos menores para vir um maior, formando 1 centímetro. 1 centímetro. Aí eu conto mais 10 tracinhos menores, mais 1 centímetro. Ok? Aí, olha lá, 1 metro tem 1000 milímetros. Por quê? Cada centímetro não tem 10 milímetros? Se 100 centímetros eu tenho 1 metro, é só eu pegar os 100 centímetros, multiplicar por 10, olha lá, ó. Vou repetir o 100 e vou acrescentar o 0 do 1, formou 1000. Então, 1 metro tem 1000 centímetros, ó. Daqui até o 100, ó, nesse espaço todo aqui, eu tenho 1000 milímetros, ok? Objetos usados para medir grandezas. Aqui eu dei o exemplo de alguns, tá bom? Tem vários outros. Alguns objetos para medir grandezas. Medida para medir o tempo, usamos o relógio, o calendário, que vocês já conhecem, né? Aquele que passa, que mostra os meses do ano, não é? Os dias da semana. Para medir a capacidade é para medir líquidos, a parte líquida. Nós usamos, ó, uma jarra, um copo medido, ó, ele tem todas as marcações, ó. Uma xícara, tá? Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Ele tem todas as marcações, olha. 50 ml, 100 ml, 150 ml.
200 ml para medir líquidos, para medir água, leite. Quando a mamãe vai fazer um bolo, tá? Aí fala assim, 100 ml de leite. A mamãe vem aqui e coloca leite, ó, até aqui na marquinha do 100, tá? Para medir a massa de um corpo, usamos a balança, ó. Essa balança aqui, ela é para medir alimentos, né? Coisas pequenas. É a mesma coisa, vai fazer um bolo, a mamãe vai fazer um bolo. Ela precisa de 200 gramas de farinha de trigo. Ela coloca a farinha de trigo aqui até marcar 200 gramas, ok? Então, ó, a balança para medir a massa, o peso de um corpo. E para medir o comprimento, usamos o metro, a trena, a régua, a fita métrica, né? Costureira, né? Usa muito, ó, a fita métrica, ok? Vamos lá no livro agora. Unidade 8, grandezas e medidas. Comprimento, massa e capacidade. Aí aqui foi o que eu falei, ó. O termômetro, os objetos que usamos, né? O termômetro para medir, vocês conhecem, a mamãe usa para medir a febre, né? Quando a mamãe acha que está com febre, coloca o termômetro para medir a febre. Olha aí, ó, o calendário, ó, aqui é o mês de agosto, ano 2018, ó, os dias da semana, né? A régua, vocês também conhecem, o material escolar, a fita métrica, a balança, ó, essa aqui já pesa objeto, né, coisas mais pesadas, né, esse tipo de balança aqui é muito encontrado nos supermercados, né, para me pesar os alimentos, né? A mamãe compra a batata, aí coloca no saquinho e vai lá na balança pesar quanto que ela vai ter que pagar. O relógio, ó, aqui o outro relógio, esse é o analógico. Olha o copo medida que eu falei aqui com vocês. E aqui é uma balança, né? Que essa é mais antiga, né? Se usava esses pezinhos aqui, ok? Aí agora, depois da explicação, vocês irão ler a pergunta e responder. O que mostra nesta cena? O que vocês observam nesta cena? Tem que olhar as duas páginas, ok? Na sala de aula, há objetos como os mostrados nesta cena. Aí vocês irão lembrar lá da nossa sala de aula. Lá na nossa sala de aula, tem alguns desses objetos que aparecem aqui na cena? Qual deles aparece lá na nossa sala? Na página 246, ele colocou: para iniciar. As medidas aparecem em muitas situações do dia a dia. Por isso, precisamos de instrumentos de medida. Veja quantos instrumentos de medida aparecem na cena de abertura. Você conhece todos eles? Para que eles servem? Nesta unidade, continuaremos a aprofundar nosso conhecimento sobre medidas. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade. Converse com os colegas e respondam as questões a seguir. Então, olha só, aqui, ó, são aquelas dúvidas das crianças, não é isso? Vocês irão ler a pergunta, a dúvida de cada criança, e aqui embaixo irão colocar a resposta da pergunta que cada uma fez, ok? Converse com os colegas sobre mais essas questões. Nós não estamos na sala, não é isso? Aí pode conversar com o papai, com a mamãe, ok? Letra A. Qual a unidade padronizada de medida mais conveniente para completar cada frase abaixo? No lugar do...
Ó, hexágono azul. Então, qual é a unidade de medida que nós vimos lá na frente? Vai ser a hora, será o litro, será o quilogramas, será o metro, a medida de comprimento. Qual será? Qual será a medida padronizada usada para medir aqui, ó? Vamos lá? Em um dia de aula, Marina fica na escola durante 4 quê? 4 dias, 4 metros, 4 litros, 4 quê? Pensa e coloca aqui. Salete usou 1 de leite para fazer o bolo. 1 quê? 1 metro de leite? Pensa aí. O irmão de Ana nasceu com 3,5. 3,5 o quê? Pensa aí e coloca aqui. Letra B. 1 metro tem quantos centímetros? Eu falei isso lá na explicação. Letra C. 1 centímetro tem quantos milímetros? Letra D. E 1 metro tem quantos milímetros? O dia 6/2/2017 caiu em uma segunda-feira. Quais outros dias desse mês e desse ano cairão em uma segunda-feira? Então, olha só. Uma semana tem quantos dias? Lembra aí, nós já estudamos isso. Uma semana tem... Então, agora, ó, é só ir juntando. Aqui no começo, ela começou no dia 6. Do dia 6, junta os dias de uma semana. Vai dar na outra segunda-feira. E vai fazendo isso até terminar o mês. Aí vai colocando aqui, ó, os dias, as datas, não é? Que cairão em segundas-feiras também. Ok? Na página 247, ele colocou lá, ó, medidas de comprimento. Unidades não padronizadas de medidas de comprimento. O palmo, o pé e o passo. Por que que essas medidas, elas podem ser usadas para medir o comprimento dos ambientes? Pode. Mas por que que está dizendo ali que elas não são padronizadas? Por quê? Porque o palmo é diferente de uma pessoa para outra, tá? Uma pode ter, ó, um palmo maior. O palmo de vocês é menor que o meu. Então, eu não posso usar o palmo como uma medida padrão. A medida padrão, ela tem que ser igual para todas as pessoas. Então, se o meu é maior, o de vocês é menor, eu não posso usar como medida padrão, ok? Então, por isso que ele está dizendo que o palmo, o pé e o passo são unidades não padronizadas. Por quê? Porque eles variam de tamanho de uma pessoa para outra, tá? Então, vamos supor, se eu for medir essa fita métrica aqui com o palmo, tá? Como o meu palmo é maior do que o de vocês, eu vou usar menos vezes o meu palmo. Vamos supor, eu posso gastar 5 palmos para medir essa fita métrica. Vocês irão gastar 7, 8. Por quê? Porque o palmo, a mãozinha de vocês é menor do que a minha. Ok? Número 1. Vamos usar partes do corpo para medir. Determine cada medida e complete. Comprimento de sua carteira, aproximadamente. Aí vocês vão lembrar da carteira lá da escola. Quantos palmos? Bota a mãozinha de vocês aí na mesa de vocês
e calcula quantos palmos, ó, tem a carteira de vocês lá da escola. Aí vocês vão medir mais ou menos, porque nós não estamos na escola, né? E vai colocar aqui quantos palmos? 2, 3, 4, ok? A largura da porta da sala de aula, aproximadamente quantos pés? Vocês podem medir a porta da casa de vocês. A largura é a mesma, tá bom? Aí bota lá pé, tem que encostar o calcanhar lá na parede e vai encostar o outro calcanhar na ponta do dedinho de vocês, tá? É para medir o pé, tá bom? E o comprimento da sala de aula aproximadamente em passos, dando passos. Lembra mais ou menos lá do tamanho da sala. Média, olha aí um ambiente da casa de vocês que tenha mais ou menos o tamanho aproximado da nossa sala de aula. Mede ele com passos, vai dar um passo e vai contando quantos passos vocês usam para medir o comprimento da sala, tá bom? Nós não estamos na sala, não tem como fazer exatamente, ok? 2, ou letra B, desculpa. Atividade oral e em grupo. Em cada medida, os valores obtidos podem ser diferentes de um aluno para outro. Por quê? De um aluno para outro, essas medidas aqui podem ser diferentes? Por quê? Lembra do que eu expliquei lá no início aqui, do número 1. Aí responde aqui, ok? Estimativas. Atividade em grupo, toda a turma. Inicialmente, a turma escolhe um aluno para efetuar as medições. Antes que ele comece, você deve anotar suas próprias estimativas. O que é a estimativa? É aquilo que você acha que vai acontecer, né? É aquela medida que você acha que vai dar. Depois, registre as medidas aproximadas obtidas por esse aluno e compare com as estimativas que você fez. Então, olha só, aqui nesse primeiro quadro são as estimativas. A largura da porta. Quantos palmos você acha que tem a largura da porta? Você acha, é uma estimativa, ok? Depois você vai lá na porta e mede com os palmos. Quantos palmos tem a largura da porta, ok? A mesma coisa, o comprimento da sala de aula com os pés. Aí aqui, qual é a medida, quantos pés você acha que tem o comprimento, o tamanho da nossa sala de aula? Aí você vai anotar aqui, ok? E depois aqui eu vou passar para vocês as que eu calculei mais ou menos, tá bom? E assim, a mesma coisa, ó, na largura da sala de aula, na largura da lousa, o lado maior da mesa do professor, que é igual à mesa de vocês, a altura da carteira, ok? 3. Atividade em grupo. Um aluno propõe, outro escuta e o restante da turma confere. Por exemplo, colocar 2 objetos no chão, distantes por 2 passos um do outro. Um outro exemplo, colocar 2 objetos sobre a mesa, em cima da mesa, distantes 3 palmos um do outro. Agora vocês irão aqui, ó, escrever um outro exemplo, ok? Usando medidas não padronizadas. Na página 248 ele colocou unidade padronizada de medida, o centímetro. Por que ele está dizendo que é uma unidade padronizada? Porque eu posso usar uma régua, eu posso usar um metro, uma fita métrica, que o meu centímetro será igual em todos. Ou seja, eu posso medir 1 centímetro aqui na minha casa.
vocês irão medir 1 centímetro na casa de vocês. O tamanho será o mesmo. Por quê? Porque o centímetro é uma unidade de medida padrão, igual tanto na régua como no metro, na fita métrica. Ok? Para medir pequenos comprimentos, podemos usar uma unidade padronizada de medida chamada centímetro, que eu posso abreviar por cm. Olha lá, ó. Na horizontal, inclinada, na vertical, 1 centímetro é sempre 1 centímetro. Tem sempre o mesmo tamanho, porque é uma unidade padronizada, ok? A régua é um instrumento usado para medir comprimentos. Por exemplo, a régua da foto abaixo está graduada em 15 centímetros, ou seja, a régua toda mede 15 centímetros. Existem réguas maiores, com 20, 30, 50 centímetros. Não importa o tamanho da régua. O centímetro, ó, a distância entre um algarismo e o outro, ó, é sempre a mesma, é sempre igual, ok? A medida de comprimento do lápis é 10 centímetros. Olha lá, ó. Começou lá no 0 e foi até a ponta do lápis, ó, até 10. Tá? Eu posso pegar uma régua de 20 centímetros para medir esse lápis. Ele vai continuar medindo 10 centímetros. Por quê? Porque o centímetro é uma unidade de medida padrão, ok? Explorar e descobrir. Em sua casa, pegue uma folha de papel sulfite, uma folha que você tenha em casa, e contorne sua mão, como mostra a figura ao lado. Deixe a mão bem aberta. Então, ó, abriu a mão, colocou em cima da folha e vai contornar a sua mão, ok? Em seguida, pegue outra folha e contorne seu pé. Traga essas folhas para a sala de aula para realizar as próximas atividades. Vocês vão realizar as próximas atividades em casa também, tá bom? Em sala de aula, estime, lembra o que é estime? Quanto você acha, né? Estime quantos centímetros de comprimento tem seu palmo e depois seu pé. E registre essas estimativas ao lado dos contornos que você fez. Coloca aqui no livro também para ficar registrado aqui no livro, tá? Vocês irão observar o desenho do palmo e do pé. Quantos centímetros você acha que mede seu palmo? 10, 20, 25, 30, 35 centímetros. Quanto você acha que mede? Anota aqui o palmo e o pé. Use uma régua e meça o comprimento dos desenhos que você fez do seu palmo e do seu pé. Registre as medidas também ao lado dos desenhos. Eu vou pedir também para que vocês coloquem aqui no livro, tá? Vocês vão lá agora, vão pegar uma régua, tá? E vão medir o desenho de vocês, o palmo, ó, como tá lá mostrando a linha vermelha, ó, o palmo e o pé. E anota aqui as medidas. Depois, ó, vai responder. Letra A. Quantas estimativas foram boas? Vocês acertaram uma estimativa? As duas não acertaram nenhuma? Tá bom? É só colocar aqui. B. O que é mais curto? O que é menor? O seu palmo ou o seu pé? Anota aqui. Quantos centímetros seu pé tem a mais ou a menos que seu palmo? Que continha eu faço para descobrir quanto um é menor ou maior que o outro? Arma a continha, lembra da operação, arma a continha aqui e anota aqui a diferença, tá? 249. Use uma régua, meça o comprimento dos desenhos em centímetros e registre cada medida.
Agora vocês irão pegar uma régua e medir, ó, o tamanho do pincel. Anota aqui e copia aqui do lado, porque aqui ele botou a medida, ó, escrevendo a palavra centímetros. E aqui ele colocou abreviando cm, mas é a mesma medida, tá ok? Vai fazer isso com o pincel, com a colher e com o lápis. 2. Atividade oral. As medidas encontradas na atividade anterior, ó, devem ser as mesmas para todos os alunos? Sim ou não e por quê? Lembrem-se que vocês estão medindo, vocês mediram o pincel, a colher e o lápis usando uma régua, usando o centímetro. Essa unidade, ela é padrão ou não? Então, ela tem que dar a mesma medida para todos os alunos? Ou seja, a medida que eu encontrei aqui no meu pincel tem que ser a mesma medida que vocês encontraram aí em casa no pincel do livro de vocês? Vai colocar aqui sim ou não e vai responder o porquê. B. Qual dessas unidades é mais conveniente para medir o comprimento? O palmo ou o centímetro? Qual delas é a mais correta para se medir o comprimento? E o porquê? Lembra lá do que eu falei na página anterior. 3. Desenhe ao lado um objeto que tenha comprimento de 4 centímetros e dê para um colega conferir. Você confere a medida do comprimento do objeto que ele desenhou, tá? Então, aqui ao lado, ó, vocês irão desenhar um objeto com a medida de 4 centímetros. Pode ser um lápis, uma borracha, uma fita, tá? Faz o desenho e mede, tem que ter 4 centímetros. 4. Volte ao explorar e descobrir da página anterior e complete os itens com os números naturais, ó. O explorar e descobrir. Volta aqui para poder completar. Letra A. A medida do comprimento do seu palmo está mais próxima de quantos centímetros? 10, 15, 12, 20, de quantos centímetros? Letra B. A medida do comprimento de 30 centímetros está mais próxima de quantos palmos seus? Você fez lá na página anterior. 30 centímetros está mais próximo o quê? De um palmo seu? De 2? De 3? Ok? Aí vê, volta lá e completa aqui. Página 250. A figura abaixo mostra 4 caminhos, A, B, C e D. Para o beija-flor chegar à flor maior. Aqui, ó, caminho A, caminho B, caminho C, caminho D. Atividade oral. Converse com os colegas. Qual dos caminhos é o mais curto e qual deles é o mais longo? Observando esse desenho. Observa. Qual deles você acha que é o mais curto? E qual deles você acha que é o mais longo? Vai colocar aqui. Ok? Letra B. Use uma régua e meça o comprimento de cada caminho. Registre e confira as respostas dadas no item A. Então, o que vocês irão fazer? Vocês estão observando aqui, ó, que os caminhos, eles possuem curvas. Então, vocês irão medir pedaço por pedaço e depois juntar tudo para saber a medida de cada caminho. Então, olha só, bota a régua e mede esse pedacinho aqui. Anota aqui a medida. Mede esse pedacinho, anota a medida. Esse, anota a medida. Esse e anota a medida. Aí, ó, soma, junta todas as medidas e anota aqui o resultado que deu. Vocês irão fazer isso, ó, em todos os caminhos.
Só o C, ó, que vai botar a régua direto, porque ele tá reto, tá ok? Anota todas as medidas. E aí vocês irão descobrir qual é o caminho mais curto e o mais longo. Aí é só anotar aqui a medida do mais curto e a medida do mais longo, ok? 6. Você já viu que a medida de comprimento de um contorno é chamado de perímetro do contorno. Nós já estudamos perímetro. Estão lembrados? Por exemplo, o perímetro deste retângulo é 10 centímetros, porque ó, ele somou 4 mais 1 mais 4 mais 1. Por quê? O perímetro é a soma das medidas dos lados da minha figura. Então, esse retângulo, ele mede 4 aqui e 4 aqui. 1 aqui e 1 aqui. Para saber o perímetro dele, somou 4 mais 1 mais 4 mais 1. Encontrou 10. Ok? Lembraram? Nós já estudamos. Agora meça o comprimento dos lados. Calcule e indique o perímetro de cada contorno em centímetros. Então, primeiro, vocês irão medir cada lado da figura. Vai medindo e vai anotando aqui ao lado, ó, a medida de cada um. E depois é só calcular o perímetro. Qual é a continha que vai fazer para calcular o perímetro? Pode fazer a continha aqui ao lado e anotar o perímetro da figura aqui, ok? Irão fazer isso aqui, ó, no quadrado, no triângulo e no retângulo, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e volto já já com a correção, ok?